Fala aí, galera, salve torcida tricolor, já falando diretamente com vocês agora em solo europeu. Cheguei aqui em Madrid por volta das 11 da manhã, uma viagem muito longa. Se a gente for somar tudo aí, essa brincadeira, dá mais ou menos umas 20 horas de viagem desde o momento que a gente saiu de casa até chegar aqui. Então, é claro que foi um dia assim, bastante cansativo, né? Eu não consigo descansar, se é que é possível descansar no avião, mas o que importa é que chegamos bem para essa viagem aqui de férias, entre aspas, né, porque eu seguirei aqui com vocês, não dá para ficar esse tempo todo afastado de vocês do canal do Lessa, até porque também temos uma final vindo aí, acho que dá para chamar de final, esse jogo do próximo sábado contra o Flamengo, uma classificação que ficou um tanto quanto improvável, muito difícil, mas o Fluminense, como clube grande que é, e por todo esse contexto de não vencer clássicos há tanto tempo, vai ter que fazer de tudo, de absolutamente tudo, para tentar, no mínimo, vencer esse jogo. Né? E se for o caso, se despedir do campeonato de maneira digna. Então daqui a gente seguirá fazendo essa cobertura. Amanhã que vai dar para começar a aproveitar um pouco mais aqui do clima da cidade, mas pelo pouco que eu consegui ver hoje, já dá para ver que é uma cidade que respira muito futebol também. Logo aqui pertinho já tem uma loja enorme do Barcelona, tem uma loja incrível que eu cheguei a entrar para ver um pouco, que é só de camisas retrô de clubes do mundo inteiro, tem de alguns clubes brasileiros. Eu olhei rapidamente também, não achei do Fluminense, mas enfim, é uma cidade que certamente respira muito futebol também, então eu vou fazer algumas coisas, alguns programas que, claro, tem a ver com futebol. E eu vi que no vídeo anterior muita gente comentou aqui para trazer, para gravar vídeos nos pontos turísticos, para trazer um pouco desse clima da viagem aqui para vocês, para compartilhar também. Afinal de contas, tudo isso é pelo trabalho também, pelo apoio de vocês aqui ao canal. Então vai ser um prazer também compartilhar um pouco dessa viagem aqui com todos no canal do Lessa. Mas a gente vai falar de Fluminense, evidentemente. Temos algumas notícias importantes visando o clássico de sábado. E eu vou dizer para vocês logo de cara aqui neste vídeo que esse jogo está sendo encarado com uma seriedade enorme. Né? Como eu disse para vocês no vídeo que eu gravei ontem, aqui pela manhã, houve uma cobrança muito forte, assim, internamente, dentro do clube, depois de tudo que aconteceu, pela forma como o Fluminense se comportou nesses últimos clássicos, principalmente esse ano. Houve uma cobrança muito forte, um entendimento de que o time precisa fazer o mínimo, né? Porque para a torcida, para todos nós, isso é o mínimo. Entrar com tudo no próximo sábado e ganhar o jogo. Se vai classificar ou não, é um passo de cada vez. Mas essa postura ela precisa mudar. Então, a semana de trabalho ela vai ser muito voltada para isso, para essa recuperação, a recuperação do foco principalmente, que acabou sendo perdido pela disputa da Recopa Sul-Americana. E ao mesmo tempo, apesar da gente reconhecer que era um título que seria muito importante vencer, e todo mundo curtiu bastante, todo mundo aproveitou muito, mas não dá, como eu falei também ontem, não dá para o Fluminense se comportar dessa forma nos clássicos. E o De La Cruz deu uma entrevista e escancarou a opinião do jogador rival que estava em campo. Escancarou o óbvio para todos nós, né? Para quem, enfim, entende um pouquinho ali do cenário que se aprontava para esse clássico com a escalação do Ganso e do Renato Augusto no meio de campo, o resultado ele foi bem óbvio e constatado por quem estava em campo do outro lado. Temos outras notícias importantes aqui, já dá para começar também falando sobre o Gabriel Pires, que treinou no CT Carlos Sachilli ontem e hoje, então é uma opção que o Diniz vai ganhar aí para essa final. Ele ficou fora aí por um tempo devido a uma lesão muscular, aliás é um jogador que vem tendo muita dificuldade também nesse início de ano devido a lesões, mas o Gabriel Pires foi a campo. Não acho que vai mudar muita coisa também, até porque agora o André já volta e como ele está retornando de lesão, não adianta esperar, né, um ritmo de jogo. Eu acho que não adianta criar a expectativa de que ele vai chegar e vai ter condições de disputar um jogo em alto nível. Né? Pode pintar no banco de reservas, mas não é um jogador que
mudaria o cenário de um confronto como esse. De qualquer forma, é uma boa notícia e a gente torce para que ele possa ter uma sequência de fato no time, coisa que não aconteceu ainda. Essas lesões com poucos jogos que o Gabriel Pires fez neste 2024 começam a preocupar bastante. Por falar em Gabriel Pires, por falar em reforço, falar também um pouco de Davi Terans. Aliás, deixa o seu like aqui neste vídeo se você não deixou ainda, né? O seu comentário, como sempre, se inscreva no canal do Lessa, conto muito com vocês em breve para a gente bater essa meta aí de 100 mil inscritos. Estamos já nos aproximando cada vez mais, então por favor não esqueça sempre de deixar aí o seu like, não custa nada o comentário, se não quiser também tá tudo bem, mas deixa o seu like, se inscreva também. Se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo. Falar do Davi Terans, e hoje o GE fez uma matéria sobre ele e publicou que em 5 jogos ele tem 273 minutos até aqui. Uma média de 54,6 por partida. Foram 5 jogos em 2024. Um jogador que custou mais de 14 milhões de reais. E chegou com uma expectativa também muito alta pelo que ele fez no Atlético Paranaense. Né, de uma forma geral, assim, a aprovação por parte da torcida foi muito positiva, só que o Terans não conseguiu entregar nem perto um desempenho que deixe o torcedor satisfeito. E de acordo também com essa matéria publicada pelo GE, ela não tem ninguém assinando aqui essa matéria, a questão da intensidade. O Terans não conseguiu atingir a intensidade necessária ou a intensidade que o Diniz costuma cobrar nos treinos para ter um lugar cativo no time. Isso é outra coisa que também não me surpreende nem um pouco, porque o Terans, ele sempre foi, pelo que a gente viu dele aqui no Brasil, um jogador que tem qualidade técnica, né, que chega na frente muito bem, que faz gol, mas nunca teve na sua capacidade física de entrega, de intensidade na marcação, por exemplo, como atributos principais. Tanto é que ele é barrado naquela final da Libertadores 2022 contra o Flamengo, pelo Filipão, e ninguém entende absolutamente nada, e certamente deve ter algo nesse sentido também, para reforçar a marcação, para ter um time mais intenso em campo. Enfim, o Terans nunca se destacou por isso. Então, o que me deixa, assim, às vezes surpreso, ou não tanto, é como vão ao mercado, contratam um jogador por 14 milhões de reais, sabendo que ele tem certas características, por exemplo, de reclamar quando está no banco de reservas. Isso também aconteceu no Atlético. E aí eu lembro que quando eu falei isso, na época que ele estava chegando, muita gente reclamou. Ah, mas o cara nem chegou e já está falando. Por isso, gente, porque se não acontece de encaixar no time de imediato, vai pegar banco, não vai ter muita oportunidade, e aí agora a gente está diante de um cenário em que 2 jogadores que poderiam contribuir muito para o time não jogam. O Gabriel Pires lesionado, o Terans, você vê o time numa situação difícil como estava no último final de semana, ele sequer é cogitado para entrar. E aí o Douglas Costa se lesiona também. Então é um momento a gente chegar e reavaliar, refletir aqui sobre, de fato, como esses reforços e se eles vão conseguir se tornar peças importantes dentro dessa engrenagem de elenco para a sequência da temporada 2024, perdão. Só quem está tendo mais chance é o Renato Augusto, e mesmo assim sem apresentar aquele futebol que a gente espera dele. A situação do Terans é bem preocupante, é um jogador, repito, que pode contribuir, que tem qualidade para isso, mas que até o momento não aconteceu. E se trata da contratação disparada mais cara desta janela de transferências do Fluminense. Vou colocar para vocês aqui agora um trecho da entrevista que o De La Cruz concedeu à Flá TV, onde ele fala sobre a visão dele do que aconteceu no jogo do último sábado. Como ele afirma aqui que o Flamengo teve espaço à vontade, principalmente ele. Ele e a Arrascaeta jogaram com uma liberdade impressionante. Assim, impressionante a liberdade que eles tiveram para fazer o que bem queriam dentro de campo. E olha aí o que o De La Cruz falou. Que fueron pasando los minutos y nos fuimos sintiendo más cómodos en el partido.
de esos pases encontramos muchísimos porque, bueno, había mucho espacio. No, no me considero ambidiestro, me cuesta un poquito con la izquierda, pero había mucho espacio. No, no me esos pases encontramos muchísimos porque, bueno. Então, repara aqui nesse trecho aqui. Havia muito espaço. Não, não. Porque havia muito espaço. Que surpresa, né? Quem diria? E com o meio de campo, desde o início formado por Ganso e Renato Augusto, o De La Cruz e o Arrascaeta teriam espaço à vontade para jogar. E quem diria que eles não iriam destruir com o jogo, né? Foi exatamente o que aconteceu. Então, talvez a opinião do De La Cruz tenha algum peso, já que a nossa normalmente não tem. Já que a pergunta que eu fiz nesse sentido foi tratada como uma pergunta fácil. Talvez a opinião do De La Cruz, que era um cara que estava ali em campo, se aproveitando desse espaço que o Flamengo teve, talvez a opinião dele tenha algum peso para determinar se aquela escalação ela foi tão determinante quanto a atuação ruim do time para essa derrota no primeiro jogo. Agora resta saber qual vai ser a postura do Diniz e do Fluminense para esse jogo, precisando fazer 3 gols de diferença. A gente imagina que vai ser um Fluminense ainda mais ofensivo, talvez um time modificado ou não sei como ele pode fazer para, desde o início, colocar, quem sabe, um 4-2-4, teria que sacrificar automaticamente ali o Martinelli com a volta do André, começar com o André direto na zaga, enfim, não sei o que o Diniz vai aprontar para esse jogo, isso é papo para ao longo da semana a gente apurar. E só para fechar aqui uma informação sobre o Iago Ferreira, que está se destacando muito pelo Nova Iguaçu, eu falei dele aqui recentemente, trazendo informações de que alguns clubes estão procurando o Iago Ferreira, porque é um jogador que tem contrato somente com o Fluminense até o final do ano, não teve oportunidades no time profissional do clube, apesar de ter tido a chance de treinar em alguns momentos com o time principal, chegou a chamar a atenção do Diniz ali num certo período do ano passado, mas nunca teve chance, foi emprestado e agora faz um grande campeonato pelo Nova Iguaçu. O Vila Nova foi um clube que entrou em contato nesta semana com o staff do Iago, para tentar viabilizar aí uma negociação ou de empréstimo ou, evidentemente, o que seria melhor ainda para o Vila Nova, caso o Iago não renove com o Fluminense. Portanto, a partir do meio do ano ele já poderia assinar um pré-contrato e deixar o clube de graça. O Fluminense emprestou o Iago até o fim da Série D, como o clube que detém ali os direitos do jogador pode solicitar o retorno do Iago, e o staff do Iago, assim, a família dele, o Iago é filho do Iranildo, como acho que todo mundo já sabe, alimenta a possibilidade ainda dele voltar, dele ter uma chance no Fluminense. Sabem que não vai ser fácil, é difícil, mas ainda alimenta essa chance. Mas é claro, à medida que não há nenhum sinal nesse sentido, as propostas vão chegar, ainda mais pelo destaque que ele está tendo agora, disputando uma semifinal contra o Vasco, jogando bem. As propostas estão chegando, muitos clubes estão se interessando, então é bem provável hoje, eu diria, de que ele possa, de fato, deixar o Fluminense assinar um pré-contrato aí no meio do ano. Vamos ver como as coisas vão acontecer daqui em diante. Eu não sei, não dá para dizer, cravar que o Iago, se tivesse uma chance no profissional do Flu, ele iria jogar pra caramba, porque a gente sabe que todo jogador que vem da base chega no profissional, nem sempre a transição é fácil, a adaptação é fácil, mas é um atleta, pelo que ele demonstrou já ao longo desse período, que ele poderia ter tido pelo menos uma chance, pelo menos uma oportunidade de mostrar se tem condições ou não de brigar por um lugar no elenco principal do Flu. Mas isso não aconteceu até hoje, e aí, enfim, a tendência é essa de que realmente ele acabe recebendo uma proposta e deixe aí o tricolor ao longo do ano, beleza? Deixa aí, galera, o seu like, por favor, não se esqueça, é muito importante, conto muito com vocês. No link na descrição do vídeo aqui tem o link lá para Mais Ágil, se você é aquele cara que está precisando de antecipar o seu FGTS, o seu fundo de garantia. A Mais Ágil faz todo esse processo para você recebe o dinheiro na tua conta, obviamente tem todo um processo a ser seguido, então entre em contato através deste link lá que vai ter uma equipe prontinha para te atender, beleza? Tamo junto, um abraço e em breve voltamos com mais informações aqui direto de Madrid.